Você passa uma comunicação, passa um verdadeiro relatório, a pessoa confirma que entendeu e logo depois ela demonstra que realmente não entendeu nada e você às vezes se sente frustrado ou frustrada porque investiu um tempo precioso e parece que não adiantou nada. Vamos hoje verificar quais os motivos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ajudo gestores a obterem maior engajamento e produtividade dos seus times. Aqui falando Rômulo Frota e hoje nós vamos traçar um roteiro direcionado à comunicação para obter engajamento e produtividade. Eu sei que esse é um dos pontos realmente que a gente comumente, tipicamente a gente fica devendo porque a gente muitas vezes se esquece de que a comunicação eficiente não é só o que eu falo, é o que eu falo, mas também você precisa entender, porque senão não se configura uma comunicação eficiente. Então o que é que vai ser a live de hoje? A live de hoje eu vou trazer aqui alguns roteiros, algumas orientações para que você aperfeiçoe essa sua comunicação com a sua equipe e com as pessoas da sua convivência em geral, para que essa comunicação seja uma comunicação eficiente, para que haja uma confirmação, possível confirmação de entendimento daquela mensagem e que você consiga dar uma efetividade maior, você não saia com um sentimento de frustração por ter investido um tempo precioso passando uma determinada comunicação para a pessoa e ela, no final da comunicação, demonstrar que não entendeu. Hoje, esse conteúdo é um trecho de um dos módulos do curso Pessoas Lideram Pessoas e está super bem delineado para realmente você ter uma efetivação maior nessa sua comunicação. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria que você entendesse que para que a gente tenha uma comunicação efetiva, claro que a gente precisa se conectar com a pessoa. Imagina, por exemplo, você liga a TV e pretende assistir alguma coisa. Para que você assista o canal que você tem interesse, suponhamos que você quer assistir um jornal e suponhamos que não é uma TV por assinatura, suponhamos que é TV aberta. Então você vai passar o canal naquele momento atrás de alguma emissora que esteja transmitindo o jornal que você quer naquele momento. Então veja bem, você precisa selecionar um canal para que aquela comunicação que você precisa naquele momento seja transmitida por aquele canal. Quando a gente se comunica com as pessoas, funciona, a gente pode fazer uma metáfora também nesse sentido, porque algumas pessoas funcionam em canais diferentes de outras pessoas. Como assim? Existem pessoas que percebem a comunicação melhor por um canal chamado visual, outras por um canal chamado auditivo e outras por um canal sinestésico. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas o lance é que algumas pessoas chamam, alguns pesquisadores chamam isso de sistema de representação da realidade, que é como a pessoa se identifica melhor com a assimilação da comunicação. Por exemplo, eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você se comunica com uma pessoa que está olhando para você, você pergunta se a pessoa entendeu, e ela balança a cabeça e não entendeu nada. Outras vezes a pessoa está escrevendo em um papel e você está do lado da pessoa e você não percebeu que o canal predominante daquela pessoa é o visual, ou seja, para ela captar a sua informação, é interessante que ela fique olhando para você e naquele momento você está do lado da pessoa, a pessoa está escrevendo alguma coisa ou digitando alguma coisa no computador e você fala do lado dela, passa todas as instruções super bem detalhadamente e pergunta se a pessoa entendeu e a pessoa diz, ok, tudo bem, entendi completamente. Mas depois você observa que realmente a pessoa não entendeu, não captou, não gravou. Ela ouviu, mas ela não gravou, ela não assimilou. Isso é muito comum e isso obviamente gera atrito porque você investiu um tempo, principalmente se você for gestor, você investiu um tempo ali passando uma determinada atividade, uma determinada delegação, a pessoa confirmou que ouviu, mas ela mesma às vezes não percebe que ela tem esse canal de comunicação predominantemente visual e naquele momento ela não estava olhando para você. Então, obviamente, tem pessoas que não sabem disso e às vezes perdem a comunicação porque
tentam absorver a comunicação por um canal que não é o dela. E aqui eu vou trazer não só teoria, eu vou te dar uma orientação para como você vai fazer para tentar descobrir qual é o canal dessa pessoa e, com base naquele canal, você se comunicar, se conectar com essa pessoa. Veja bem que ainda não é a comunicação totalmente eficiente aqui. Aqui é a conexão, é a sintonia. Você vai sintonizar no canal da pessoa para só então você passar a comunicação. É como se fosse aquele rádio amador, não sei se você já utilizou um rádio amador, que a gente sintoniza em um canal, aí a outra pessoa também tem um outro módulo do rádio amador e ele coloca na mesma frequência que você, ou no mesmo canal, e vocês conseguem se comunicar. Se tiverem mais pessoas utilizando o rádio amador, eles também colocam lá no mesmo canal que a gente está se comunicando para que a gente consiga se ouvir. Se colocar em um canal diferente, a gente não consegue ouvir. Então funciona mais ou menos dessa forma. Então essa conexão a gente vai seguir da seguinte forma. Algumas pessoas chamam de rapport. Para isso, como eu te disse, você precisa perceber qual é o canal de representação, de assimilação daquela pessoa. E eu te oriento a você fazer o seguinte: na sua convivência com essas pessoas, você observa como é que elas funcionam melhor com a informação que você deu quando elas estão olhando ou quando elas estão ouvindo. Geralmente, quando ela está olhando para você, inicialmente, assim, se você não prestar muita atenção, você não vai saber se ela é visual ou auditiva. Porém, se você utilizar de algumas palavras que possam sugerir que aquela pessoa utilize aquele canal, por exemplo, suponhamos que você detectou que uma pessoa é auditiva e ela está olhando para você naquele momento e você pode desconfiar que ela está naquela de... Lembra quando a gente é aluno na sala de aula e o professor passa uma matéria muito complicada e a gente olha e ele pergunta: alguém tem alguma dúvida? E ninguém fala, e por ninguém falar, estimula os outros a não falar, porque você fica pensando: nossa, será que só eu não sei disso? Lembra? Isso é, claro, é coisa do passado. Hoje em dia as pessoas estão bem antenadas que tem que perguntar de qualquer forma. Então, nessa forma, quando você observa que uma pessoa provavelmente está desse jeito, você utiliza de algumas expressões como, por exemplo, você está ouvindo o que eu estou te dizendo? Por exemplo, veja que quando eu te falei sobre tal coisa, você naquele momento concordou, então eu acredito que você tenha escutado realmente na linha do que eu queria te passar. Faz sentido para você? Você pode usar dessas expressões. Claro que aqui agora eu estou elaborando um tipo de comunicação nesse momento, um tipo de exemplo, mas você nessa linha elabora o seu para sugerir essa conexão. E se for uma pessoa visual, você pode, por exemplo, sugerir: olha, você já imaginou você ver as nossas metas realizadas? Você já imaginou você já conseguiu visualizar quando a gente conseguir realizar esse projeto? Você já conseguiu visualizar quando a gente conseguir o percentual tal desse ciclo de atividade, dessa meta que a gente traçou para essa semana? E se for um auditivo, que tem a predominância auditiva, você pode também sugerir: imagina a gente escutar os nossos colaboradores, os membros da nossa equipe dizendo: poxa vida, hoje é sexta-feira e a gente conseguiu realmente elaborar, conseguiu resolver, solucionar, concluir aquela porcentagem da nossa meta da semana. Essa é uma forma de você se conectar com essas pessoas para passar a comunicação. Então, algumas pessoas, por exemplo, são sinestésicas. Eu não sei se você já percebeu, mas algumas pessoas, quando vão conversar com as outras, gostam de apertar a mão. Essas pessoas aparentemente são sinestésicas, são as pessoas que gostam de sensações, do tato ou de percepções sinestésicas, como temperatura, enfim. Então você pode, uma pessoa desse tipo, você pode chegar e apertar a mão da pessoa, porque ali já é um tipo de conexão em que você, sintonizei com a pessoa e agora eu vou passar a mensagem. Então, essa é uma característica só para você entender os canais de representação, como é que a pessoa absorve melhor aquela sintonia, como é que ela vai perceber o que é que você está falando. E aí você utiliza de um canal visual, o auditivo ou sinestésico, mas não é só isso. Essa
esse exemplo de representação de como as pessoas absorvem as informações, é só para você entender como é o funcionamento delas. Para o segundo passo é você entrar com o tipo de conexão que muitas pessoas conhecem como rapport. Determinado canal de comunicação da pessoa, que esse canal de comunicação vai servir para que ela entenda, ela absorva o que você está passando para ela. Só que antes de ela absorver o que você está passando para ela, imagina quando você está no canal, quando eu falei naquele exemplo, você está procurando um jornal, por exemplo. Então você primeiro vai sintonizar no canal da televisão, não é verdade? E depois você vai receber aquela mensagem do telejornal que você está querendo ouvir. Então, da mesma forma, o tipo de conexão era aquele, mas antes você vai ter que sintonizar no canal para que então você escolha se você vai passar só o áudio, se é só rádio, se é visual, se você vai passar imagem, se é audiovisual, áudio e imagem, e se vai ter alguma coisa sinestésica, como por exemplo nos cinemas aí chamados 5D, 6D, que você está assistindo o filme e a cadeira treme, tem uma ventilação, às vezes soltam gotículas de água, dependendo do local, dependendo da cena do filme. Então esse é um bom exemplo de canal sinestésico. Então, mas para isso, antes disso, você vai se conectar com a pessoa, vai fazer um rapport. Como é o rapport? Olha só, tem gente que passa uma informação, chega com a informação perfeita, compactada, mas chegou para uma pessoa que não está naquele momento de receber aquela comunicação. É como se você chegasse falando, suponhamos que a pessoa fale, esteja aprendendo agora o inglês e o francês, e você chega para a pessoa, ela está naquele momento pensando no francês, ela está aprendendo ainda, ela não é fluente nas duas línguas, ela está aprendendo, ela sabe ouvir um pouco das duas, está no início, então ela está pensando naquele momento no francês e você chega com o inglês para ela. Ela provavelmente não vai entender e você vai precisar repetir até que ela entenda. Vai repetir pelo menos mais uma vez para ela sintonizar naquele canal do inglês. Ah, entendi agora o que é que você quer dizer. Então, tem algumas formas de você gerar essa conexão, esse rapport. Uma delas é o volume da voz. O volume da voz. Imagina você chegar para uma pessoa que tem um volume alto de voz e você chegar com um volume muito baixo para passar uma informação para aquela pessoa. Vai ter uma dificuldade, provavelmente. Inclusive porque há uma possibilidade de aquela pessoa falar alto, muito alto, porque pode ter algum problema de audição. Ainda tem essa situação. Então, se a pessoa tem um volume de voz alta, é interessante que você não fique com a vozinha muito baixa. É interessante que você aumente o volume da sua voz para que haja ali um nível de comunicação que tenha afinidade. Porque senão vai ter aí um descompasso. Se a pessoa fala alto, tem um volume de voz alto, um brilho na voz muito marcante, e você chega com aquela vozinha muito calma para falar com a pessoa, pode ser que a pessoa não dê a menor atenção ao que você está falando, porque isso não agrada a ela, porque ela tem um outro canal, ela tem um outro estilo de falar, então ela não vai ter afinidade com você naquele momento. Então veja bem que é interessante você perceber desses recursos, você pode variar de acordo com a circunstância. E calma que você não vai deixar de ser você. Você apenas vai ou aumentar ou diminuir o volume da sua voz. Imagina um cantor, ele não canta sempre na voz grave e nem canta sempre na voz aguda, porque senão a música não tem graça. A música precisa de uma tensão. Geralmente, se você observar, as músicas começam em um tom mais grave e em determinados momentos da música, como no refrão, ela vai para um agudo, vai para uma tonalidade mais alta e depois ela retorna para dar um toque, um charme, um brilho na música. Então, da mesma forma, às vezes a gente precisa realmente elevar a voz e quando a gente quer falar alguma coisa séria, dependendo do contexto, a gente diminui a voz para dar realmente uma importância sobre aquilo. E às vezes para dar uma importância, a gente precisa falar mais alto, que é para a pessoa entender a gravidade daquilo. Então,
veja que você precisa utilizar isso para se conectar com essas pessoas. E outra coisa é a velocidade da voz. Algumas pessoas falam mais lento do que outras. Algumas pessoas falam muito rápido. Então, se você tem uma velocidade de voz, você tem uma velocidade de fala muito rápida e você chega para uma pessoa que tem uma velocidade lenta no falar, aquela pessoa pode ser que quando você esteja falando muito rápido, ela já esteja ali se embaralhando com o que você está falando. Então, se você trata com alguém que fala lento, se você tipicamente fala muito rápido, é interessante que para aquela pessoa, naquele momento, uma das formas de conexão, de você chegar como se fosse uma hipnose. Olha, eu estou aqui, olha para mim e presta atenção no que eu falo. Você não vai falar isso, claro. Então, a forma de fazer isso é reduzindo a velocidade da fala. E de outra forma, se você fala muito lento e a pessoa fala muito rápido, quando você for tentar passar para a pessoa na sua velocidade lenta de voz, a pessoa já está lá na frente, ansiosa, já quer saber logo o final da história e não vai prestar atenção nos detalhes do que você está falando, porque ela já está processando muito além de você e pode ser que ela esteja processando rápido. O problema é esse. Já aconteceu, já presenciei, já estive em uma situação em que eu estava tentando passar um roteiro lentamente para uma pessoa que fala e processa muito rápido, e essa pessoa já tentava se antecipar, querendo traduzir, querendo já saber o que é que eu estava dizendo, e a comunicação demorava muito porque ela ia por uma linha que não era realmente o que eu estava querendo dizer. Mas por quê? Porque eu estava falando lento para uma pessoa que fala rápido, que processa, que tem a linguagem rápida. Então esse é um dos roteiros também. Então se liga nisso. Se você for falar com alguém que fala rápido, tenta acelerar um pouquinho o que você vai falar. E se for alguém que fala lento, então você vai precisar diminuir o volume não, a velocidade da fala, para que aquela pessoa entenda o que você está falando. E, é claro, dependendo da situação, isso vai ter uma urgência maior ou menor. Por exemplo, se for alguém que você não precise que aquela pessoa realmente capte o que você vai falar, então não necessariamente você vai se preocupar com isso, mas se você for um gestor e vai passar alguma coisa importante, delegar alguma atividade importante para os membros do seu time, aí você precisa se conectar, você precisa passar a mensagem da forma de que cada um, se você for falar individualmente, claro, você vai precisar passar aquilo de uma forma que ele entenda. Ou suponhamos que você vai tratar com um cliente importante, ou então o seu gestor, e ele fala muito rápido e você vai com aquela lentidão. Ou então se ele fala muito lento, ele ou ela, e você vai falar muito rápido. Então não combina. Você vai ter que adaptar para passar a informação. Quanto mais relevante for a pessoa que você está falando, ou seja colaborador seu, seja seu gestor, mais importante é que você tenha esse cuidado com essa conexão da velocidade da voz. Outra coisa é a respiração. A respiração também, a intensidade do papo que vocês estão falando também vai influenciar muito, porque imagina que depois que você percebe isso, que você domina isso muito bem, vai acontecer o seguinte: você vai perceber em determinados momentos, se for uma comunicação, se for um papo que fique muito quente, que em determinado momento as pessoas fiquem com os ânimos, queiram ficar com os ânimos mais acirrados, você já vai perceber antes disso acontecer. Como você vai perceber? Com a respiração da pessoa, a ofegância da pessoa, a mão da pessoa. Às vezes tem pessoa que treme quando fica um pouco nervosa. Então você já vai ali sacando como é que está sendo o ritmo daquela conversa, para onde aquilo está se encaminhando, e você consegue direcionar aquela conversa para um ponto mais produtivo. Você consegue reverter o direcionamento de onde a conversa está indo. Então, veja que se você dominar isso, muita coisa pode ser evitada na sua comunicação, seja com seus colaboradores, seja com seus familiares, seja também com quaisquer pessoas em quaisquer episódios, desde que você realmente observe e esteja ali em um momento onde a amígdala não foi sequestrada, onde você tem ainda um percentual razoável de gestão emocional. E isso funciona muito bem. Outras coisas, outros repertórios que as pessoas costumam utilizar é até a roupa, até o vestuário influencia nessa questão da conexão. Olha, isso é tão interessante
que os grupos se formam, eu não sei se você já percebeu, mas os grupos, determinados grupos, quando eles estão, depois de um tempo convivendo juntos, até as roupas se parecem. Se você vai, por exemplo, para um festival de rock, você vê que o pessoal está tipicamente com muitas roupas pretas. Se você vai para um festival de reggae, as pessoas estão com aquelas cores lá da Jamaica, umas roupas mais despojadas. Se você vai para um lugar onde tem pessoas mais jovens, você vê que eles estão vestidas de acordo mais ou menos com o mesmo vestuário. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma amiga onde ela era uma amiga mais jovem e as amigas delas, na mesma padrão de idade delas, pareciam todas com ela. Era como se fossem irmãs dela. Eu acho que nem a irmã dela se parecia tanto com ela como as amigas pareciam. O corte de cabelo era o mesmo, as roupas eram as mesmas, os vestidos eram muito parecidos, os enfeites, os adereços, a forma de falar era muito parecida. Então olha que ligação, que conexão forte realmente que isso leva para esses grupos. Não é à toa, isso não é à toa, é uma conexão realmente que eles fazem e se fortalecem. E outra forma de você se conectar é com o repertório. Você pode, por exemplo, se você vai bater um papo com alguém que você não tem tanta facilidade, não tem tanta afinidade em falar com aquela pessoa, você pode, por exemplo, se a pessoa gosta de futebol, você pode chegar e falar: eu vi que o teu time ganhou antes de ontem e tal. Aí você já abre realmente uma margem para ter um diálogo bacana, independente de quem seja a pessoa, independente se aquela pessoa tem resistência a falar com você ou não. Então pode experimentar isso, chega falando, por exemplo, no futebol, se for uma pessoa que gosta de futebol, e dali vocês vão estabelecer uma conexão para bater um papo de alguns segundos, alguns minutos sobre o futebol, e depois você utiliza o repertório que você pretende falar, levando em consideração as conexões que eu te disse, de canais de representação, o repertório. Veja bem que você nesse momento deve estar até se perguntando: poxa vida, Romulo, mas parece coisa de político. E olha, os políticos estudam esse tipo de coisa também. Não é à toa que, se você vir nos debates, eles se posicionam de uma forma tal, quando eles podem sair lá do púlpito, lá do palanquezinho deles e ir para frente das câmeras, podem ficar em pé mais à vontade. Alguns, dependendo, por exemplo, da altura, o mais alto tenta se aproximar do mais baixo e o mais baixo tenta se afastar. Por quê? Porque tem toda uma jogada psicológica nisso daí, para que a gente não tenha a ideia de que o menor em tamanho é menor em representatividade do que o outro. Então, eles são treinados dessa forma, eles sabem esse tipo de conexão, e a gente pode utilizar isso e deve utilizar isso para a gente se comunicar com as pessoas. Olha, a comunicação é essencial, você sabe disso. E imagina que você viaja para um outro país e lá nesse outro país a língua é o inglês e você não sabe inglês. Poxa vida, vai ser mais difícil você se virar para você comer alguma coisa. Claro que você não vai passar fome, você pode gesticular e a pessoa vai entender, mas você não vai aproveitar como aproveitaria se você soubesse pedir um tipo de salada, um tipo de carne, um tipo de suco. Gostaria de ir para um determinado lugar, você não vai se sentir tão bem assim. Então, da mesma forma que o inglês é um tipo de linguagem que a gente precisa quando vai viajar para um país onde a língua seja o inglês, a gente também, para conversar com as pessoas, para se comunicar bem, eficientemente com as pessoas, a gente precisa utilizar uma linguagem. E essa linguagem tem esses canais que eu estou te falando. E olha, isso é tão interessante que tem até uma teoria que é muito conhecida do Albert Mehrabian, que é sobre como é que funciona o conteúdo da comunicação não verbal. Segundo essa teoria, muito conhecida, 7% da nossa comunicação tem a relevância do conteúdo. O conteúdo equivale a 7% da comunicação. Já o brilho, a tonalidade da voz, a impostação da voz, 38%. E 55% é a postura corporal. É a forma como você está em pé diante da pessoa, se você vira muitos olhos de um lado para o outro. Tem até estudos falando sobre isso, eu não vou trazer aqui agora, mas quando a pessoa olha para o lado esquerdo, significa uma coisa, quando olha para o lado direito, significa uma outra. Buscando uma imagem, quando olha para cima é outra, quando olha para baixo é outra representação. Então,
Mas o importante é que você saiba que 7% apenas é o conteúdo do que você vai falar. E 38% é o brilho, a impostação, a tonalidade. E não é à toa que muitas vezes os palestrantes mais treinados, quando eles vão falar alguma coisa mais séria, no final de frase, eles baixam o volume da voz. Para dar uma impostação realmente da seriedade do que precisa ser falado. Então, é importante isso gera realmente todo um efeito, porque, veja bem, nisso você vai utilizar, porque, vou fazer um adendo aqui, uma pausa, porque você pode estar se perguntando nesse momento, mas para que eu quero saber se 7% só da voz, do conteúdo, tem relevância? Para que eu quero saber se 38% da comunicação é a tonalidade, é o brilho, é o volume da voz, e 55% é a relevância da comunicação postural. Para que eu quero saber isso? Olha, isso é importante para você saber utilizar a comunicação ativa, passiva, reativa e assertiva. A nossa comunicação, o ideal é que ela seja assertiva. Como é uma comunicação assertiva? Eu vou já te dizer, mas primeiro eu vou te dizer qual é a passiva. A passiva é aquela comunicação onde a pessoa chega, por exemplo, olha a importância dessa teoria do Albert Mehrabian. E aqui eu não quero que você se prenda no percentual. É 7%, é 38%, é 55%. Isso é, obviamente, uma aproximação, mas o importante aqui é saber a relevância desses elementos na comunicação eficiente. Então veja bem que se chega alguém para você falando com uma postura de voz já mais assertiva, com um brilho na voz mais acentuado, com uma postura corporal mais acentuada, falando para você, demandando alguma coisa, e você responde, eu estou pensando se pode ser que dê certo. Tipicamente você está com uma comunicação em que esse brilho da sua voz denota que você está com uma comunicação passiva, ou seja, de aceitação. Eu não quero dizer aqui que você vai precisar gritar, mas é importante que você entenda que a sua postura corporal, junto com o brilho da sua voz, vai fazer mais diferença do que o conteúdo que você diga para a pessoa. Porque você pode dizer para a pessoa, não, eu não vou poder. Mas se você diz um não para a pessoa, não, eu não vou poder fazer isso. Assim, com essa velocidade, com essa altura de voz, esse volume de voz, e ainda envergado, quase olhando para o chão, é claro que a pessoa que está falando com a voz mais assertiva e com a postura mais elevada, ela vai tentar lhe persuadir de várias formas para que você aceite aquele convite ou aquela demanda, para que você realmente acolha aquele pedido. Então isso se reflete muito se você, em contrapartida, receber um convite desse, uma demanda dessa, um pedido, e você souber dizer não da seguinte forma. Por exemplo, aqui, vamos fazer um exemplo aqui que pode soar caricata, mas o lance é você entender, não é a estética da parada não, é o conteúdo. Então vamos lá, alguém chega para você e diz, Rômulo, eu gostaria que você fizesse isso, tal. Um colaborador seu, Rômulo, chefe, eu tô pensando em fazer isso, eu queria uma folga, tô pensando nessa atividade, trocar com fulano, delegar para ele ou para ela para fazer isso, tal, e você diz, poxa vida, eu vou pensar. Olha, tá tipicamente ali que o colaborador ali, a pessoa já tá com um percentual muito alto de chance de obter o que ele quer. Mas você pode dizer, olha a diferença na velocidade, no volume da voz. Olha, João, nesse momento eu acho que não vai dar certo, mas a gente pode pensar em um momento posterior. Eu acho que até faz sentido isso que você falou e há uma grande possibilidade de a gente resolver essa parada aí. Mas, para o momento, não tem como, porque eu estou aqui focado em uma atividade tal e não dá nesse momento. Então, olha a diferença. Isso faz uma total diferença na sua comunicação se você se ligar, prestar atenção nisso e praticar. Então vamos lá. Com base nisso, agora eu vou te dizer o lance da voz reativa, eu já falei da passiva,
que denota realmente uma aceitação para tudo, e geralmente essas pessoas que têm a comunicação passiva, e que, veja bem, não necessariamente a comunicação passiva ela vai ter um volume de voz mais baixo, tá? Eu tenho que deixar isso bem claro. Eu conheço pessoas que não têm um volume de voz baixo, não tem um brilho de voz baixo, muito pelo contrário, tem uma voz que se imposta, tem uma voz com brilho, tem postura corporal, mas tem uma comunicação passiva porque aceita muito as coisas, tem uma dificuldade enorme em dizer não. Então veja bem que quando eu te falei dessa teoria do Albert Mehrabian, é para que você utilize esses recursos para pelo menos parecer, pelo menos em alguma situação onde você precise, você utilizar de recurso para servir de escudo, para que pelo menos pareça que você tem aquela autonomia de você poder resolver aquela parada. E aí alguém vai dizer, poxa vida, mas não é fake? E eu vou dizer, meu amigo, eu não sei qual é a sua geração, mas na minha geração, a gente quando andava próximo de um animal que, por exemplo, eu não estou aqui querendo comparar, por favor, ninguém com cachorro. É só uma comparação caricata para a gente entender a parada aqui. Então, quando a gente ia passando por um cachorro, um bulldog, vamos dizer assim, um fila grande, e ele olhava para você com aquela cara esquisita e não tinha como você correr, a gente fazia de conta que o cachorro não estava olhando para a gente e a gente conseguia passar. A gente estava ali morrendo de medo, mas a gente fazia de conta que não estava vendo o cachorro para ele achar que a gente não estava preocupado com ele. Então veja que se a gente utiliza isso para uma criatura que não tem a razão como o ser humano tem, imagine, meu amigo, minha amiga, se nós não temos necessidade para utilizar de determinados recursos para falar com as pessoas. É claro que tem. E olha, eu não estou nem um pouco preocupado com quem acha que isso não é eficiente. Se você implementar isso, você vai ver a total diferença. Então, vamos lá. Revisando. Comunicação passiva não necessariamente é a pessoa que não tem postura corporal e não é necessariamente a pessoa que tem um volume de voz baixo. Tem gente que tem postura corporal e que tem um brilho na voz elevado, um brilho na voz bacana, mas tem uma comunicação passiva porque tem dificuldade de dizer não. Contudo, quando você tem uma postura corporal e o brilho da voz, utilizando esse conceito do Albert Mehrabian, a probabilidade maior é de que você consiga transmitir uma imagem de que você não tem aquela comunicação passiva. E para que serve isso? É para servir de personagem? É o seguinte, meu amigo, minha amiga. Em determinados momentos da sua vida, e aqui mais especificamente tratando com os times, com os colaboradores, em determinado momento da sua vida, se você tem uma passividade na sua comunicação, se você aceita tudo, isso pode te trazer muitos problemas físicos, emocionais, mentais, e sem falar na produtividade que pode ser prejudicada e no engajamento também. Porque imagina se todo mundo pede tudo e você não diz não a ninguém. Não tem como. Então você precisa utilizar realmente de algumas ferramentas para que você não diga sim para todo mundo. Dizer sim para todo mundo traz um grande prejuízo, tanto para as pessoas ao seu redor, que eu não vou estender isso, porque senão vai mudar muito o roteiro aqui, vai trazer prejuízo para as pessoas ao seu redor e vai trazer prejuízo para você também. Então essa foi a comunicação passiva, que são as pessoas que dizem sempre sim, não sabem dizer não, têm dificuldade de dizer não e aceitam pedidos sem poder realizar aqueles pedidos, aceitam solicitações sem ter condições de resolver aquelas solicitações, tentam se virar em 3 ou em 4 para resolver pedidos de outras pessoas, porque essas pessoas detectam que você não sabe dizer não. Não se iluda, as pessoas lhe veem, as pessoas lhe conhecem. Às vezes as pessoas percebem a gente mais do que a gente se percebe. Pode ter certeza disso. Então vai ter pessoas que sabem que você não sabe dizer não, não consegue dizer não. E adivinha o que é que acontece?
todo mundo vai para você. Tem aquelas pessoas que são conhecidas por fazer tudo pelas outras pessoas. Ah, vamos pedir a fulano de tal, ele faz. Não, mas já está sobrecarregado. Não, mas vamos pedir, ele sempre dá um jeito, ou ela sempre dá um jeito. Então, se você não sabe dizer não, você está trazendo o primeiro prejuízo para você, que pode até comprometer a sua saúde. E para a produtividade também, porque você vai aceitar pedidos que você não pode cumprir em um prazo razoável. Assim também os seus colaboradores vão pedir coisas que para a produtividade vai prejudicar se você deferir, se você acolher, mas você acolhe porque você não sabe dizer não. Então essa é a voz passiva, a comunicação passiva. Comunicação reativa são aquelas pessoas que quando você vai fazer um pedido, antes de você concluir o pedido, a pessoa já disse, não, não dá certo, não posso. Esse é um exemplo de comunicação reativa. Ou então a pessoa chega para você e diz, Rômulo, eu não entendi isso daqui, você podia me explicar de novo? Você olha para a pessoa e diz, você quer que eu grave isso para você? Esse é um outro exemplo de comunicação reativa. Ou então a pessoa chega para você, e agora eu vou trazer um exemplo de comunicação reativa mais educado. A pessoa chega para você e diz, Rômulo, tá aqui, eu consegui resolver essa situação, tive uma dificuldade como naquele dia, mas tá aqui, eu resolvi. E você diz, mas aquela dificuldade naquele dia é porque você não prestou realmente atenção no que eu estava falando. Então veja bem que é uma forma educada de dizer, com volume baixo, sem arrogância, mas é uma comunicação que é reativa. Teve uma reação ali para o que aquela pessoa falou. Então vamos agora para a comunicação assertiva, que é aquela comunicação que não precisa ser passiva totalmente, que você diz sempre sim. Você pode dizer um não de uma forma segura, sem confrontar. A comunicação assertiva é como se fosse uma mistura da voz passiva com a comunicação reativa, sendo que ela traz uma característica que nem é reativa e nem é passiva. Porque às vezes, veja bem, às vezes as pessoas ficam agradecidas mesmo tendo o pedido delas negado. Por exemplo, alguém liga para você ou um colaborador seu pleiteia alguma coisa aí no seu time e muito bem fundamentadamente, e você também muito bem fundamentadamente, depois de você escutar a pessoa, você diz, olha, eu entendi o seu pedido, faz realmente muito sentido. Inclusive, se eu estivesse na sua posição, eu também pediria isso nessa situação. Mas, infelizmente, nesse momento, a gente não vai poder fazer esse roteiro que você está me pedindo, porque determinada situação pode ocasionar isso e tal. E ainda tem também essa limitação com relação a tal coisa que, por isso, não podemos conceder o que você está pedindo. Se não fossem essas duas situações que existem no momento, com certeza daria certo. Esse é um exemplo de voz assertiva onde você não disse sim, você disse um não, mas você não precisou dizer um não de uma forma em que aquele não fosse algo contundente. Você fundamentou, você foi tranquilo ou tranquila, fundamentou a situação e a pessoa adivinha. Muitas vezes, e eu quero que você experimente isso, implemente isso, não fique só aqui escutando, implementa isso que eu estou te dizendo e você vai verificar que realmente, às vezes, a pessoa sai agradecida, não só com as palavras, ela sai sinceramente agradecida. Por quê? Porque você fundamentou. Nesse caso, não é porque você foi assertivo, mas é porque você fundamentou o porquê que não pôde acontecer aquilo que aquela pessoa queria. Só que, para você fundamentar isso dessa forma como eu estou te falando, seguro, com fundamento, é interessante que você seja assertivo, para que tenha uma comunicação com uma negociação boa, que seja bom para ambas as partes. Dito tudo isto, espero que você experimente, implemente o mais rápido possível e veja os resultados. E a gente se vê o mais breve possível. Um grande abraço.